Olá, meus queridos, como prometido, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre classes gramaticais. E o tema de hoje é substantivo. Aproveita para preparar aí o seu caderno, a sua caneta, para você anotar tudo. Não saia daí, eu volto depois da vinheta. Olá, meu nome é Laís e este é o canal Português Funcional, o seu canal de língua portuguesa aqui no YouTube. Legal e bonito. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E como eu já disse, hoje nós vamos estudar sobre substantivo, dando continuidade aos nossos estudos sobre as classes gramaticais. Se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever e deixar aí o seu joinha. É claro. Quem assistiu à última aula sabe que nós começamos um estudo sobre as classes gramaticais. Recapitulando, as classes gramaticais são 10 e hoje nós vamos começar com o substantivo. Vamos começar estudando pelos substantivos. Muito bem. Não se esqueça que o substantivo faz parte das palavras variáveis, tá? Muito bem, vamos lá. Substantivo é uma classe de palavras responsável por dar nome às coisas que existem, sejam elas reais ou imaginárias. Tudo que é à nossa volta tem um nome. Esse nome é chamado de substantivo. Então, tudo que existe à nossa volta, sejam coisas reais ou imaginárias, sejam coisas que nós podemos ver, tocar ou não, tudo isso tem um nome. E esse nome é chamado de substantivo. Então, a classe gramatical dos substantivos, ela é responsável por dar nome às coisas. Sejam seres, ações, objetos, características, coisas que você pode ver, coisas que você não pode ver. Todas essas coisas têm um nome. E a classe gramatical responsável por dar nome às coisas é a classe dos substantivos, ok? Então, o substantivo é a classe que dá nome às coisas, sejam elas reais ou imaginárias. Existem 9 tipos de substantivos e na aula de hoje nós vamos entender cada um desses tipos, tá? Veja bem aí, eu preparei uma tabela para você entender melhor. Existem 9 tipos de substantivos, que podem ser comum ou próprio, simples ou composto, primitivo ou derivado, concreto ou abstrato e o substantivo coletivo. Tá, uma dica para você. O substantivo, ele nunca vai ser comum e próprio. Ele nunca vai ser simples e composto. Por isso eu coloquei a tabelinha nessa ordem. Ele vai ser comum ou próprio. Ele vai ser simples ou composto. Ele vai ser primitivo ou derivado. Ele vai ser concreto ou abstrato. Ele pode ser, o substantivo, ele pode ser comum e pode ser concreto, mas ele nunca vai ser comum e próprio ao mesmo tempo. Você vai entender isso no decorrer dessa aula. Vamos então começar aqui pelo substantivo comum. Esse é bem fácil, bem tranquilo. Substantivo comum é aquele que nomeia elementos de uma mesma espécie de forma genérica. Por exemplo, criança, cidade, livro, país, homem, mulher, e teríamos aí também muitos outros exemplos, mas eu separei só esses para o vídeo não ficar muito extenso. Veja bem, criança é um substantivo comum. Por quê? Você pode usar esse termo para se referir a qualquer criança. Por exemplo, meu sobrinho é uma criança extraordinária. Criança, no caso, é o substantivo comum, porque eu posso usar esse substantivo para me referir a qualquer criança de forma genérica, seja menino, seja menina. O substantivo comum, ele se refere a seres de uma mesma espécie de forma genérica, sem especificar. É o mesmo caso aí da palavra cidade. Cidade existem muitas, né, no Brasil, fora do Brasil. Então, cidade pode ser qualquer uma. Se eu não tenho um nome específico, o termo cidade
se torna então um substantivo comum. O mesmo ocorre com livro, país, homem, mulher. Para você entender melhor o substantivo comum, você precisa entender o substantivo próprio, que é o que vem a seguir. Substantivo próprio. Nomeiam seres, grupos, lugares ou objetos de forma específica. Veja bem, se no substantivo comum nós nomeamos elementos de forma genérica, sem especificar, no substantivo próprio, nós nomeamos as coisas de forma específica. Se no substantivo comum eu tenho, por exemplo, país, no substantivo próprio eu tenho Brasil, eu tenho Argentina, né? Eu tenho nomes específicos. Veja aí os exemplos que eu separei. João é um nome próprio. Tá? Se no substantivo comum eu digo criança, né? Eu posso usar no substantivo próprio o nome dessa criança. Então, ele deixa de ser um substantivo comum e passa a ser um substantivo próprio. Se no substantivo comum eu tenho cidade, no próprio eu tenho Montes Claros, né? Qual é a cidade? Montes Claros. Se no substantivo comum eu tenho país, no substantivo próprio eu tenho Brasil, tá? É o nome específico. Já não é mais o nome de forma genérica para se referir, né, àquele grupo ali da mesma espécie. No substantivo próprio, eu me refiro a algo específico. Se no substantivo comum eu tenho mulher, no substantivo próprio eu tenho Maria. Uma dica muito importante para você nunca se confundir, né, com o substantivo comum e próprio é que o substantivo comum ele sempre vai aparecer na oração, na frase ou no período, e você, quando for, né, se referir a algo usando o substantivo comum, ele sempre vai aparecer com a inicial minúscula, enquanto que o substantivo próprio sempre deve aparecer com a inicial maiúscula, ok? Próximo da lista é o substantivo simples, que também é bem fácil, bem tranquilo. Substantivos simples são formados por apenas um radical. Radical é o mesmo que palavra, tá, gente? Então, o substantivo simples, ele é formado apenas por uma palavra, um radical. Por exemplo, sol, couve, chuva, flor. Substantivo simples, muito comum. Você percebe que o substantivo simples, ele pode também ser um substantivo comum e simples. Então, aí estão os exemplos, né? Sol, couve, chuva e flor. Agora, o substantivo composto. Para você entender melhor o simples, você precisa entender o composto. Substantivo composto são formados por mais de um radical. Lembrando que radical é palavra. Então, se no substantivo simples nós temos apenas um radical, uma palavra, no substantivo composto nós temos duas palavras que se juntam e dão origem a um novo substantivo. Por exemplo, girassol. Girassol é a junção da palavra giras com sol, né? Quando você junta essas duas palavras, você tem então um novo substantivo, girassol, que é aquela flor, né? Aquela planta. Couve-flor, né? Que é também uma planta. Nós temos aí a junção de dois radicais, tá? Guarda-chuva. Nós temos o radical guarda, o radical chuva. Nós então unimos essas duas palavras e damos origem a um novo substantivo. Beija-flor também é a junção de duas palavras que dão origem a um novo substantivo. E essa questão aqui do substantivo composto, você percebeu aí nos exemplos que girassol é uma palavra que não tem hífen, enquanto as outras três que eu separei são palavras que têm hífen, tá? Então, não tem diferença essa questão aqui de ter hífen ou não interfere na hora de classificar se um substantivo é composto ou não. A definição do substantivo composto é quando você tem duas palavras e você junta elas e elas se tornam, então, dão origem a um novo substantivo. Próximo da lista é o substantivo primitivo. Não decorre de outras palavras e dá origem a outros substantivos. Olha que interessante. O substantivo primitivo, como o próprio nome já diz, ele vem primeiro, ele é um substantivo inaugural. Ele não precisa de uma outra palavra para existir. Por exemplo, carro,
rio, ferro, dente. São palavras inaugurais, elas não decorrem de outras palavras e elas dão origem a outras palavras. Então, o substantivo primitivo é esse. Ele não precisa de outra palavra para existir, mas ele dá origem a outras palavras. Agora, veja aí o substantivo derivado. Origina-se de outro substantivo. Por exemplo, carroça, riacho, ferradura, dentista. Se no substantivo primitivo nós temos um substantivo que dá origem a outras palavras, a outros substantivos, a outros nomes, no derivado nós temos então, ele é a decorrência do substantivo primitivo. Por exemplo, se no substantivo primitivo eu tenho carro, no substantivo derivado eu vou ter carroça, carroceria, porque são substantivos que se originam da palavra carro. O mesmo acontece aí com a palavra riacho. Lembra que eu coloquei o exemplo de rio em substantivo primitivo? No caso do substantivo derivado, eu posso ter aqui riacho, que deriva da palavra rio. Ferradura, né, que é uma palavra que deriva de ferro, né, ferradura, ferreiro, ferrugem. E temos aí também o exemplo da palavra dentista, que se origina da palavra dente, né? Dentista, dentadura, dentição. São, então, substantivos derivados, porque, como o próprio nome já diz, eles derivam de outros substantivos. Substantivo concreto. Designa o ser propriamente dito com existência própria, independente de outros. Quando nós chegamos aqui nessa parte do substantivo concreto, algumas pessoas acabam fazendo confusão. Porque nós ouvimos, né? Enquanto nós estudamos na escola, nós ouvimos que o substantivo concreto é tudo aquilo que você pode pegar e o abstrato é tudo aquilo que você não pode pegar. Se você se deter apenas nessa questão, você vai errar, tá? Veja bem, vamos entender isso aqui da melhor forma possível. O substantivo concreto designa um ser que existe sem depender de outro. Por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo do país Brasil. O Brasil, ele existe, né? Desde que ele foi, né, descoberto, né, vamos dizer assim, ele existe. Ele não precisa de uma outra força, de algo que o faça existir. Então, ele é um substantivo concreto porque ele existe por si só. É o mesmo caso do ar. O ar, por exemplo, nós não podemos pegar o ar, nós não podemos tocar. O ar não é palpável, mas ele existe. Nós sabemos que ele existe por si só. Ele não depende de mais nada para que ele exista. Então, ele é também um substantivo concreto. Por exemplo, menina. Uma menina também ela existe por si só. Né? Ela não depende, né, de outra força que faça com que ela exista. Gato, cachorro, cadeira, são coisas que estão ao nosso redor que existem por si só. Agora, para você entender melhor o substantivo concreto, você precisa entender também o substantivo abstrato. Se você ainda não entendeu o concreto, com a explicação do substantivo abstrato, você entenderá. Veja bem, substantivo abstrato refere-se a ações, sentimentos, qualidades ou estado de algo que não existem por si. Por exemplo, honestidade, fidelidade, trabalho, solidão, amor, ódio, beleza, leveza, entre outros. Porque o que acontece? A honestidade, ela é uma virtude. E para que a honestidade exista, alguém precisa praticá-la. Essa é a diferença entre o substantivo concreto e o substantivo abstrato. A diferença não é que o concreto é algo que você pode pegar e o abstrato que você não pode. Acontece, sim, na maioria das vezes, mas a regra não é essa, tá? No substantivo abstrato, para que ele exista, alguém precisa executar aquela ação, alguém precisa sentir aquele sentimento, né? Assim como é o caso também de fidelidade. Fidelidade é também uma virtude, mas para que a fidelidade aconteça, alguém precisa praticá-la. Para ela existir, ela depende de outro ser. É o mesmo caso aí do trabalho, né? O trabalho existe, mas alguém precisa executar o trabalho. Solidão é um sentimento que só existe se alguém sentir.
o amor, ódio, beleza, leveza. A beleza é uma qualidade, é uma característica, mas ela, para existir, ela precisa de um outro ser. Leveza também é o mesmo caso, tá? Para ela existir, ela precisa de um outro ser, de um outro veículo. Então, no substantivo concreto, nós temos aí seres, né? Até mesmo coisas que nós não vemos, como é o caso do ar, nós não podemos tocar, mas ele existe por si só. Enquanto no abstrato, nós temos aí sentimentos, ações que precisam de outro ser para que elas aconteçam. E por último aqui, dessa lista, mas não menos importante, é o substantivo coletivo. Substantivo coletivo é o substantivo comum que no singular designa um conjunto de seres de uma mesma espécie. Então, no substantivo coletivo, nós temos aí um substantivo comum, que mesmo ele estando no singular, ele vai dar nome a um conjunto de seres que pertencem à mesma espécie. Por exemplo, quando nós temos aí um conjunto de peixes, nós temos um cardume, lobo, alcateia, uvas, né, ou uva, nós temos um cacho, músicos, banda. Quando nós temos aí um conjunto de ilhas, nós temos então um arquipélago. Fotografia, álbum, chave, molho. É molho, viu, gente? Não é molho. Molho é aquilo que você faz para colocar na macarronada, para colocar na comida. No caso de chaves, a pronúncia é molho. Mesmo que não haja aí um acento agudo, a pronúncia correta, quando nós vamos nos referir ao coletivo de chaves, é molho, tá? Molho. Então, o substantivo coletivo, ele é uma palavra no plural que designa um conjunto de seres de uma mesma espécie. Eu poderia listar aqui muitos exemplos de substantivos coletivos, mas o vídeo ficaria muito extenso. Isso aqui é só para vocês terem uma noção do que é o substantivo coletivo. Até aqui tudo bem, tudo tranquilo. Vamos para a segunda parte da nossa aula. Vocês lembram que eu falei que o substantivo ele faz parte das palavras que são variáveis, ou seja, os substantivos, eles se flexionam, tá? Para indicar o gênero, o número e o grau. Então, o substantivo, ele vai variar, né, de acordo com o contexto em que ele está inserido. Então, dentro desse aspecto aqui, da flexão dos substantivos, nós temos os substantivos biformes e os substantivos uniformes. Os substantivos biformes apresentam as duas formas, masculino e feminino. Lembrando que em língua portuguesa nós temos apenas dois gêneros, masculino e feminino. Os substantivos biformes, então, são aqueles que apresentam as duas formas, tá? Eles apresentam o gênero masculino e o gênero feminino. Por exemplo, aluno, aluna, garoto, garota, moço, moça. E eu poderia listar aqui muitos outros exemplos, né? Professor, professora, homem, mulher. Então, os substantivos biformes são aqueles que apresentam a flexão aí nos dois gêneros, tanto no masculino quanto no feminino. Nós temos também os substantivos uniformes. Apresentam apenas uma forma para ambos os gêneros. Os substantivos uniformes recebem nomes especiais, que são comuns de dois gêneros, sobrecomuns e epicenos. Então, dentro aqui dos substantivos uniformes, nós temos os que são comuns de dois gêneros, sobrecomuns e epicenos. Vamos então olhar cada um deles aqui. Comuns de dois gêneros são os que têm uma só forma para ambos os gêneros, com artigos distintos. Você tem que se atentar aqui para o artigo, tá? Porque o que vai determinar o gênero desse substantivo vai ser o artigo. Observe aí. O estudante, a estudante. Perceba que o substantivo estudante não mudou. O que mudou aí foi só o artigo, tá? O atendente, a atendente. O que vai designar o gênero, nesse caso aqui, é apenas o artigo. O lojista, a lojista.
Então, esses são os exemplos de substantivos comuns de dois gêneros. O substantivo em si não muda, o que muda é o artigo. Temos também os sobrecomuns. São os que têm uma única forma e apenas um artigo para ambos os gêneros. Por exemplo, o cônjuge, a criança, a pessoa, a testemunha, a criatura, entre outros. O cônjuge, por exemplo. O cônjuge, ele é um substantivo que não se flexiona, mas ele serve para designar tanto o marido em relação à esposa, quanto a esposa em relação ao marido. A criança, você pode usar esse substantivo sobrecomum para se referir tanto a um menino quanto a uma menina, tá? A pessoa pode ser um homem, mas também pode ser uma mulher. A pessoa é um substantivo também que não muda. A testemunha pode ser um homem, mas também pode ser uma mulher. Por exemplo, no tribunal, a testemunha falou a verdade. Essa testemunha pode ser um homem, mas também pode ser uma mulher. A criatura também pode ser algo do gênero masculino ou do gênero feminino. Então, esses são os exemplos de substantivos sobrecomuns, que tem apenas uma única forma e um único artigo para se referir aos dois gêneros. E, por fim, nós temos também os substantivos epicenos. São aqueles que têm uma só forma e um único artigo para ambos os gêneros de certos animais, acrescentando as palavras macho e fêmea para se distinguir o sexo do animal. Por exemplo, a girafa macho ou a girafa fêmea, o tatu macho ou o tatu fêmea, o canguru macho ou o canguru fêmea, porque nem todos os animais têm aí um substantivo para nos referirmos ao macho ou à fêmea. Então, nesse caso, nós utilizamos os substantivos epicenos, acrescentando aí a palavra macho ou fêmea, dependendo do gênero do animal. Então, esses foram os substantivos de hoje. Eu creio que não teve dificuldade, tá? Se você anotou tudo aí, então você não terá dificuldade para revisar depois. Muito bem, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero ter ajudado você de alguma forma, espero ter sanado as suas dúvidas aí quanto aos substantivos. Eu já quero te pedir para que você continue aí assistindo os nossos conteúdos. Nós vamos dar continuidade a essas aulas sobre as classes gramaticais. O nosso próximo vídeo será sobre os adjetivos, tá? Não perca as nossas próximas aulas. Fico muito feliz de ter você por aqui. Espero que você esteja sempre aqui assistindo os nossos conteúdos. Continue nos acompanhando. Deixa aí o seu joinha, tá? Vou ficar muito feliz com a sua participação, com a sua interação. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos, tá? Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.